do Lucas Penido na área. E Henrique Portugal, estamos começando mais um After. Mas antes, um alô dos nossos patrocinadores. Vamos falar então, quero agradecer o Novo Hotel, Rede Accor, Novo Hotel BH Savassi, que é aqui do lado, onde ficam os nossos convidados que vêm de fora. Quero agradecer a Capsilim. Também quero agradecer a Roche, que é a marca que a gente usa. Se você entrar agora no site da Roche, HOSWwear.com, você ganha 10% de desconto em tudo que você for usar. E também quero agradecer a Kitsu, que é a marca de óculos que nos patrocina e que ajuda mais de 120 crianças no Piauí. Então toda vez que você comprar algo da Kitsu, você vai estar ajudando uma criança lá. E aí, Henrique? E aí é o seguinte, também agradecer a Abramos, que é a nossa parceira, a Associação Brasileira de Música e Arte. A Serenata, que é parceiraça nossa nos equipamentos. E quem temos aqui hoje, Henrique? Formado em psicologia, mas esse cara é uma caixinha de Pandora, uma caixinha de surpresas. Temos aqui um cara... Conte mais. Não, eu vou falar pra você. Raramente são as vezes que eu fico quase que nervoso de bater um papo com alguém, mas esse cara, sinceramente, é um gênio e não sou eu que digo isso. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Nós temos o Alberto Delisola aqui com a gente. Valeu demais pelo convite, prazer. Que isso, cara. Que honra pra gente estar aqui. A honra é minha. Inclusive, é muito interessante que eu comecei a ouvir o podcast de vocês há poucos dias, maratonei alguns episódios, adorei o nome After. Eu vou falar por que eu gosto desse nome After, e é um prazer estar aqui com vocês aqui hoje. Uma coisa que eu adoro do termo After é que dá um aspecto de algo sigiloso e íntimo que vai acontecer só com a diretoria. Mas é isso. Cara, esse cara bateu. Foi exatamente porque quando esse. Fala assim, que isso? O porque cara sabe tudo. quando fala assim, depois vai ter um after na casa de fulano, é sempre sussurrado. Tipo, nunca que alguém fala assim, tipo, no palco, gente, é o seguinte, daqui vai todo mundo pra casa do Zequinha. Exato. Não. Olha só, depois vai todo mundo lá pra casa do Lucas, beleza, tranquilo, você pode ir? Isso aí. Posso. Você tá de carro aí? Tô tranquilo, o after é isso aí. Adorei. E exatamente é isso aí. Você pegou a visão, assim, quando a gente decidiu fazer e escolhemos o nome, cara, foi justamente isso. E você é a primeira pessoa que, de cara, define talvez até melhor que a gente, né, Poxa, Henrique? você tá louco. É porque é interessante. Fazer esse corte pra você. Vocês sabem o que é o After? O Alberto explica muito bem, melhor que a gente, inclusive. É porque o que mais me chamou a atenção é que o after não é só o que vem depois, né? É que não são todas as pessoas que vão no after. Exato. São as pessoas que Tem são uma selecionadas. Tem uma seleção prévia, Isso. geralmente escondida, enfim, que no grupo de WhatsApp ninguém sabe. Enfim. É isso. Então é um prazer estar com vocês aqui hoje, bater um papo. Prazer é meu. Cara, a gente tá falando isso antes de começar o bate-papo, que existem convidados que a gente tem que esquentar o assunto, a gente tem que, enfim, falar um pouco sobre o que a pessoa faz e tal, que obviamente a gente vai conversar sobre isso, mas eu sou tão fascinado pelo seu trabalho, pela sua pessoa, pela maneira com que você... eu gosto de pessoas que falam com dados, fatos, baseado, né, em coisas sólidas, né? Assim, bem objetivamente, quando é que... talvez, não sei se seus pais ou você descobriu que você tinha uma inteligência diferenciada. Para quem não sabe, o Alberto ele faz parte do Mensa, né? Que é o grupo... Como é que a gente pode definir o Mensa uma associação... em português? Porque eu sempre falo em inglês. Olha, Mensa é um termo em latim que significa mesa. Uhum. Então, quando surge a associação, ela surge com o objetivo de escolher pessoas que têm uma inteligência bem acima da média, ou a porcentagem geralmente de 98%, é de 98%, para poder falar de temas diversos. E muita gente acha assim, mas para que isso? E na verdade é a possibilidade de você ter gostos muito específicos e se conectar com pessoas que têm esses gostos específicos. Vou te dar um exemplo bem claro. Eu fiquei conhecido na TV em 2006 por fazer demonstrações de memória. Então, no Faustão, colocava lá 60 dígitos aleatórios ao som do Asa de Águia. Aí eu vi um dado, depois falava os números, enfim, fazia esse tipo de demonstrações. E na associação da Mensa, a gente acha pessoas que se interessam por isso, certo? Enfim, então, é um lugar bem legal. Ela é muito conhecida nos Estados Unidos. Sim. Inclusive, a Lisa Simpson é membro da associação. Isso é um status lá que você não tem noção. Assim, se você falar que você para um americano, ele quer tirar foto com você. Eu sabia que era tão assim. Muito. Aqui, na verdade,
enfim, eu não tenho problema nenhum de falar que eu sou membro, inclusive para poder tirar um pouco. Desmistificar. É aquele estereótipo de que é o Sheldon. Tá, eu até pareço um pouco com o Sheldon em alguns aspectos, mas na Mensa tem pessoas de vários tipos. Inclusive, uma coisa interessante é que lá a gente vai ter pessoas das mais variadas possíveis. Vão ter cientistas, vão ter artistas. Então pessoas... Qual o processo de Olha, na seleção? Você verdade, faz um teste, né? Para entrar na associação, você faz uma avaliação, um teste QI. Tem um teste QI que a própria associação faz, e você consegue fazer por um preço bem mais barato. Ou então você faz uma avaliação neuropsicológica com um psicólogo. E aí tem os testes que são válidos e que são confiáveis. E aí você pode entrar. E o interessante é que muita gente não percebe é que a inteligência é super democrática. Por exemplo, você vai ter pessoas de altíssima inteligência em todos os estratos sociais. O grande problema é que, se você pega um superdotado da periferia, um superdotado que mora na Zona Sul, eles vão ter chances muito diferentes. Absolutamente. Talvez o superdotado da periferia até faça uma ONG, ele faça alguma coisa para mudar a realidade dele, talvez tenha vindo um artista. Pô, mas ele vai ter que se esforçar um tanto que aquele superdotado da Zona Sul não vai ter que se esforçar tanto assim. Então, a gente até tem que desmistificar. Muita gente fala assim, mas teste QI tá batido. Não tá, não. Tá, não? O ponto é que a inteligência existe para fazer uma avaliação neuropsicológica. A inteligência é um aspecto da nossa vida. É a habilidade, sei lá, falando de forma bem leiga, a habilidade de resolver problemas. Agora, isso não fala sobre caráter, isso não fala sobre personalidade, isso não fala sobre pessoas que são mais persistentes naquilo que elas se propõem a fazer, não fala sobre pessoas que sabem fazer boa gestão emocional, não fala sobre pessoas que sabem ser comprometidas. Inclusive, na psicologia, a gente tem um outro termo chamado traços de personalidade. E eles são muito relevantes também. Se a pessoa é extrovertida, se ela é introvertida, se ela é mais responsável, menos responsável. Então, não é que a inteligência ela não seja importante. Talvez ela não seja tão importante quanto alguns dizem e não tão desimportante quanto outros dizem. Entendeu? Uma pergunta rápida nisso aí. Eles acreditam isso? Já falaram sobre Albert Einstein, já vi até o Jay-Z sendo acreditado a essa frase. Ele disse que Deus deu, né? Para quem acredita em Deus, eu acredito, a todos o dom de gênio. A pessoa só tem que achar a área na qual ela é um gênio. Você concorda? Ou você acha que... Mais ou menos. A gente não pode ignorar que existem diferenças individuais. Você pega, por exemplo, Michael Phelps. Ele tem um corpo diferenciado. Tem pessoas na música que têm ouvido absoluto. Ou seja, eu ignorar que vão existir diferenças individuais é o que a gente pode chamar de uma visão culturalista. Ou seja, achar que o ser humano é uma tábua rasa que eu consigo fazer tudo que eu quiser lá. E não é bem assim. Não é bem assim. Agora, se você me perguntasse, as pessoas têm potencialidades que elas nunca investigam? Você acha que as pessoas estão muito aquém do seu potencial? Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Por exemplo, se você pega arte. Eu quis me tornar músico porque minha família incentivava. Ainda mais teclado, que é um negócio caro pra caramba pra você comprar, pra você manter o instrumento. Então, eu acredito que as pessoas têm habilidades e que essas pessoas elas têm que ter um ambiente enriquecido para poder se desenvolver com essas habilidades. Agora, daí a falar que todo mundo pode tudo, eu acho uma visão muito ingênua, porque se você pega, por exemplo, vão ter pessoas que vão ser os mais virtuosos e, enfim... E vão ter mais habilidade. Só que tem uma coisa extra aí. Falando ainda de traços de personalidade. Às vezes o virtuoso não é o que dá certo. Na maioria das vezes eu acho. Porque o cara que é virtuoso, ele não tem que treinar. Ele não tem que praticar. Aí na banda ele chega lá, falando de banda, não tirou as músicas. Cara, eu tinha um cara super talentoso na banda, cara. Super talentoso. E quando eu tinha banda, quando eu era adolescente, cara, pagar o estúdio era um grande desafio. Você quer pagar o estúdio, cara. E o cara chegava lá pra começar a tirar as músicas do estúdio. Quando o cara chegava pra tirar a música no estúdio, cara, isso me irritava um tanto. Porque, cara, a gente tá gastando tempo aqui de estúdio pra você... Aí o cara ficava picaretando, olhando no baixista, às vezes, qual que era o acorde, sabe? E começava a picaretar. Não, depois eu pego direitinho. Era o cara mais talentoso, mas por conta de traços de personalidade, ele não desenvolvia. Não era comprometido. E ele deu certo ou não? Não, acabou dando certo outras coisas.
Então, já vou perguntar logo, porque a nossa conversa está muito leve. Certo. O mundo é dos que fazem. Não tem dúvida nenhuma. Beleza. A aptidão inclui a inteligência. É um traço que hoje em dia ele... Como é que eu poderia falar assim de uma forma delicada assim? Não é um traço que diz exatamente o que você está falando. Não é um traço para falar assim, esse cara é muito inteligente, ele vai ser vitorioso. Olha... Peraí. Perfeito. Quietinho. Peraí. A história é botar a lenha na fogueira mesmo. Tudo bem. Porque a facilidade pela aptidão, normalmente, ela se torna um problema para as pessoas muito inteligentes. Porque como tudo fica fácil, normalmente as pessoas muito inteligentes, elas desistem no meio do caminho, porque elas perdem a vontade, porque tudo fica fácil. Estou falando isso porque eu conheço alguns amigos que são assim. Eu falo assim, eu chego e falo assim, você tem um grande problema, você tem habilidade para muitas coisas, você é muito inteligente, mas em compensação, por conta disso, você não tem foco. Faz pouco. Então, como é para as pessoas muito inteligentes entenderem que a inteligência é uma grande ferramenta que tem que ser muito bem administrada? Eu vejo duas questões importantíssimas com a sua pergunta. Primeira é que eu sou terapeuta e eu tenho vários clientes que são da Mensa. E uma das queixas mais comuns em superdotação, pelo menos na minha vivência clínica, é que o garoto prodígio não é adulto prodígio. Vou te dar um exemplo. O menino tem 6 anos, tá mandando benzão no piano. Tá mandando benzão pro menino de 6 anos. Se ele não ficar treinando, não ficar realmente... Ele vai ser um pato, que a gente sempre brinca do pato. Que não nada direito, não voa direito, enfim. Então, isso é um problema. E isso é um problema porque eles acabam ficando muitas vezes frustrados ao chegar na vida adulta. Porque o nível de comprometimento que ele usava no colégio, por exemplo, não serve para a faculdade, não serve para o trabalho. Então, tem clientes meus que nunca estudaram na vida, passaram nas faculdades mais difíceis, mas chega lá e não aguenta formar. Porque ele não consegue parar, não tem aquela paciência. Então, isso, e eu não tenho dúvida que acontece. Eu não tenho dúvida e eu concordo que é um problema. A gente até tem várias estatísticas positivas em relação à inteligência. Por exemplo, a chance de alguém superdotado, por exemplo, ficar desempregado ou passar fome é pequena. A gente tem estatística que mostra que, na média, agora é na média, não tô falando de cara, na média, eles vão ter desfechos de vida melhores. Passar no concurso. Alguma coisa assim, alguma coisa do tipo. Agora, o grande desafio é que são pessoas que frequentemente querem ficar mudando aquilo que elas fazem e não tem comprometimento, e vai acontecer isso mesmo. Por quê? Porque o fato de você... A gente tem uma coisa interessante que é o seguinte. Pra gente ter prazer e satisfação, existe uma correlação com o esforço. Para quanto que aquilo vai ser valorizado pela gente. Então, por exemplo, se eu tô na academia, acordando cedo, fazendo tudo direitinho, e depois, sei lá, de 6 meses vejo o resultado, isso é muito reforçador. Inclusive em videogame, eu jogo muito videogame, tem um gênero de jogos que chama Souls, igual Dark Souls, por exemplo, um jogo dificílimo, cara, que você vai ficar 2 horas para poder passar, sei lá, 10 minutos de jogo. Nossa. O ponto é que é tão gratificante você ter uma recompensa depois de ter muito esforço. É muito gratificante. É por isso que o esforçado, frequentemente, acaba indo mais longe que o inteligente. Eu concordo com você. Sim. Eu concordo com você. E tem outro problema também, que é o seguinte. Colocando mais lenha na fogueira ainda. Oba. Que é, nem sempre a alta inteligência vem associado com maturidade emocional. Vou te falar uma coisa que eu vi na Mensa, cara. Que eu vi na Mensa.
Lá tem um... Normalmente... Eu acho que é até o oposto. É o oposto. O cara inteligente demais não sabe conversar direito, não sabe pois é, o que acontece? discutir eu um vi? assunto. É o que eu Gênio. falo, que eu falo que o excesso de inteligência normalmente está associado à burrice emocional. Pode estar sim. E eu vou te falar uma coisa que aconteceu com o que eu vi. Um menino, devia ter uns 6 anos de idade, tava na mesa, e tem um grupinho de crianças, né? E aí perguntaram uma coisa sobre astronomia super complicada, que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Qual que é a origem, não sei o quê. Aí o menininho levantou a mão, deu uma explicação. Parecia uma incorporação, sabe? Parecia que tinha chegado um espírito de um físico pra falar pelo menininho. E deu uma explicação assim, gigante. Eu falei, caralho. Aí depois, o pai chegou, acabou isso, vamos lá pra salinha com os meninos? Não quero ir. E fez uma birra, como qualquer criança de 6 anos faria. Só que causou estranheza, porque quando a gente vê uma criança muito inteligente fazendo isso, a gente esquece que é uma criança. Só que, neste caso, ele estava tendo comportamento de acordo com a idade dele. Mas tem adultos que têm 18, 20 anos, que são superdotados, que não têm essa gestão emocional. Não tem. Infelizmente, eles, por não terem que lidar com o esforço, isso fazem eles ser muito intolerantes com o fracasso e com a sensação de que vai dar errado. Então, eles não sabem lidar com rejeição. A gente sempre brinca, né, que... Caraca. Eu falo com minha mulher, que minha mulher é muito linda. E eu falo, na verdade é o seguinte... Como é que é o nome dela? Valéria Delisla. Aí sim. E aí, eu falo com ela assim, olha... Eu não nasci bonito igual você, mas eu tive que aprender a dançar. Aí eu sei dançar. Eu tive que aprender a tocar música. Porque senão eu não conquistaria uma mulher bonita quanto você. Ou seja, ainda que beleza e inteligência não tenha a ver, você nascer feio e precisar desenvolver habilidades é o que acontece também. Sem certo? dúvida. Então, eu concordo muito com você. Eu concordo. Então vai ter muito ali na fogueira, não, porque... Não existe realmente essa ideia do cara que é inteligentíssimo, mas que também vai ser excelente para ter relações interpessoais. Agora, uma pergunta, ainda nesse mesmo tema. Outro dia eu vi uma frase, talvez eu deixar ela até pra... Cara, eu tive uma infância assim que eu não gostava. Não tenho a mínima saudade da minha infância. Então, porque eu tive muita responsabilidade, eu acho, muito cedo. Então, eu considero que eu tive uma adolescência meio retardada, né, no sentido de realmente num tempo mais tarde, e logo talvez até um adulto, né, me tornei maduro em certos aspectos, também um pouco mais pra frente, porque tive, mais uma vez, uma responsabilidade demasiada lá atrás. Beleza. Aí eu descobri essa frase, que é: a maturidade é uma escolha. Você acha que isso é verdade ou você acha que... Porque assim, cara, eu vi você, inclusive, num corte dizendo, né? Tem tanto de gente aí com 20, 30, 40, que são meninões, né? Emocionais. O que você acha sobre isso? Olha, a gente vive um momento que é complicado, porque existem 2 fenômenos para mim que são independentes, são distintos, mas que acabam favorecendo. A gente costuma hoje ter os jovens de 30 e poucos anos de idade, que é uma coisa que pra mim não devia existir, certo? O cara, você vê às vezes igual o menino Ney, quando vai falar menino Ney. Pô, eu sou fã de futebol, o menino Ney, pô, mas não é menino, mas não, cara. É menino Ney e na verdade, fala-se assim pra várias personalidades. A internet tem mais de 30 anos de idade, mas ele é só um menino que não sabe o que tá falando, enfim. Isso, que é o primeiro caso, ele pra mim vem associado também com o fato de que o aumento do custo de vida, que está aumentando assustadoramente. Você pega, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, que era classe média no Brasil, concursada, e dava aula em escola estadual, por exemplo. Ela comprava uma casa. Comprava uma casa num bom bairro central. Até que ano isso? 80, Olha, 90? eu acho que... Não, acho que 90 já não sei se comprava ainda, mas 80, 70 comprava uma casa, cara. Cara, pra você comprar uma casa, pegar esses bairros mais do centro, você pegar, por exemplo, Santa Teresa, Floresta, Cidade Nova, Sagrada... falando aí de bairros de Belo Horizonte. Logicamente, é bairros de Belo Horizonte. Ainda bem que temos especialistas aqui da região. Mas também podemos usar Rio de Janeiro, né? Tem vários ali. Enfim, o ponto é que
Eu não tô falando de comprar no Mangabeiras, que é um bairro caro. Sim. Não tô falando de comprar Isso. no Mangabeiras. Não tô falando de Mangabeiras. Eram bairros que não eram considerados bairro caro. Não era. Pegava Santa Teresa, Sagrada Família, cara, não era um bairro caro. Hoje você comprar uma casa lá, 1 milhão. 2 milhões, cara, é uma doideira. Fato. Você vai no bairro Cachoeirinha, Renascer, essa casa é de 2 milhões, 3 milhões. Fica, cara, que absurdo. Então, eu acho que surgem essas duas questões. Primeiro que o custo de vida está aumentando cada vez mais. E para a sociedade, e para quem é mais pobre, socioeconomicamente está num ambiente mais fragilizado, a habitação pega grande parte do salário. Isso é um problema. Um cara que ganha o salário mínimo, cara, ferrado. 80% do salário dele é para pagar a habitação. Então, associado ao aumento do custo, as pessoas acabam não saindo mais tarde de casa. E eu acho que acaba alimentando essa ideia de que a adolescência é mais tardia. Inclusive, isso é uma coisa que não é só do aumento do custo, não, é uma questão cultural também. Você pega, por exemplo, alguns países, e isso é impensado. Cara, você pega Itália. Itália tem essa ideia. Você vê, por exemplo, aquela mama italiana lidando com o filho dela de 35 anos como se fosse um menino. Ou mais. Agora, Estados Unidos tem isso não. Não, 18 anos. Estados Unidos, cara, 18 anos tem que vazar de casa. Agora, eu jamais ia comparar o custo de vida do Brasil pro brasileiro com o do americano nos Estados Unidos. Mas eu acho que tem essas duas coisas. Agora, sobre a maturidade ser uma escolha, eu acho que ela é a única escolha. Uou. Eu acho que é a única escolha, porque se você não aprender a lidar com isso, o preço a se pagar pela maturidade vai ficando cada vez mais caro. Caraca. Entendeu? Esse preço vai ficando mais caro. Então, para mim tem duas questões. Quando eu comento, né, que eu sou a favor, por exemplo, sei lá, sou a favor de cotas sociais, eu sou a favor de redistribuição de renda, isso não significa que eu não ache, ou melhor, não significa que eu ache que a pessoa não tem que correr atrás, não, cara. A pessoa tem que correr atrás, sim. A única pessoa que tá ligando pra ela é ela mesma. Sim. Se a pessoa não correr atrás, quem que vai correr atrás dela? Agora, é claro que isso não significa que eu sou a favor de deixar o pau quebrar. Eu não sou a favor de deixar o pau quebrar, não. Mas... Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Diga. até em cima disso. O mundo hoje em dia, a gente tá passando... eu até falo que é o seguinte. O mundo, mais ou menos assim, você tem alguns momentos de inovação tecnológica que mudam muito a cultura do mundo, né? Inventaram o celular, mudou bastante. E o mundo passou quase 10 anos sem acontecer nada. Eu até brinco, falo, a última coisa tecnológica antes da inteligência artificial foi os aparelhos usáveis, né? Que é o Apple Watch, essas coisas assim, que não funcionaram tão bem, porque não foi totalmente aplicado. Eu acho a inteligência artificial uma coisa interessante porque ela até agora se mostrou muito democrática e todo mundo vai usá-la. Obviamente tem as mais caras, que aí são pagas e tal. Mas por que eu estou falando isso aí? Estou falando por causa de pessoas. Assim. O mundo ele está numa tendência muito grande do que for repetitivo ou que exigir força. O que for repetitivo, a inteligência artificial vai fazer. E o que exigir força, os robôs vão fazer. Né? E aí você começa a precisar dessas pessoas que pensam diferente. Porque senão a pessoa, de uma certa forma, todo mundo vai precisar ser criativo. E existe um problema muito grande na sociedade com tanta metrificação que a gente vive hoje, que é você controlar muito o trabalho, a vida das pessoas por quantos seguidores, ou dentro das empresas, os KPIs, né? E tal, esse tipo de coisa. E aí eu falo muito que o cara que é especialista, ele só vai melhorar as coisas. O cara que inova é aquele que tem uma amplitude de conhecimentos de áreas distintas. E você é um cara assim. Você é um cara amplo, né? Então, é porque eu ainda estou falando na história dos meninões que ficam dentro de casa, as pessoas que pensam diferente, e o diferente, ele incomoda. Magarai. Ele incomoda. Isso tem o mito da caverna de Platão, já falava isso há 3.000 anos, alguma coisa assim. Então, aí a gente está falando pode ser de meninos, pessoas com muita inteligência,
com alto nível de inteligência que não se adequam à sociedade, mas que poderiam ser extremamente importantes para a sociedade para fazer alguma coisa funcionar. Então, como é que você enxerga a gestão da sociedade para essas pessoas que são muito inteligentes, mas que dão defeito? Porque eu falo que é o seguinte, os inovadores, todos dão defeito. Do mesmo jeito que eles inovam pensando uma coisa muito diferente, você fala assim, cara, que genial essa ideia. Em todas as áreas, né? Em todas as Música, áreas, mas eles dão tecnologia. defeito. Só que você tem que perceber o seguinte, o tanto que ele agrega é mais importante do que a quantidade de defeito que ele dá. Então, assim, dentro do seu círculo de amizade de pessoas muito inteligentes, a maioria delas dá mais defeito do que agrega? Porra. Ou elas mais agregam e os defeitos que elas têm normalmente são fáceis de administrar? Olha... Eu sei que minha pergunta demorou quase 5 minutos. Não, mas fez total sentido. Eu vou responder ela de alguma... Eu vou responder com as pesquisas que existem. Eu gosto Porque disso. tem algumas pesquisas que envolvem isso. Ah. Queria responder a seguinte pergunta. Qual que é o preço da superdotação? Porque será que o superdotado sempre vai ter transtorno mental? E os dados não são conclusivos. Tem pesquisas que mostram que quem é superdotado tem mais chance de estar no espectro autista e ter transtorno de déficit de atenção. E tem outras pesquisas que mostram que não é tanto assim. O que eu posso te afirmar em relação a essa pergunta? Eu acho que ela tem vários aspectos várias facetas que poderiam ser respondidas. Primeiro, sobre a pessoa inteligente no século XXI. A inteligência, ela é claro que está, de certa forma, conectada com a criatividade, no sentido de que a inteligência te permite ter mais repertório. Se você tem mais repertório, você tem mais combinações possíveis, certo? No entanto, quando a gente usa a inteligência, geralmente a gente está fazendo um trabalho que vai ser focado em uma coisa. Aquela coisa que estava comentando, especialista. A inteligência, ela é muito boa para pegar um negócio, especificar, detalhar, pegar aquele foco naquilo e criatividade é conseguir sair disso. Então, a pessoa inteligente nem sempre vai ser criativa. Porque se o cara tiver bitolado demais naquilo que ele faz, ele não vai ser aquele cara que sabe um monte de coisa, que gosta de estar comentando, que sabe navegar por vários campos distintos. Então, o primeiro ponto é que eu não sei dizer o quanto que superdotados têm realmente em relação ao transtorno mental. Tem algumas pesquisas que mostram que vão ter mais déficit de atenção e mais espectro autista. Inclusive mais depressão, mas não é conclusivo. As pesquisas não foram conclusivas em relação a isso. Agora, o segundo ponto é que pessoas muito inteligentes não são necessariamente criativas. E eu costumo comentar um negócio que a sociedade quer domesticar a gente. Eu comento sempre isso com meus alunos. Cara, Foucault falava, né, da docilização. É uma domesticação, cara. A gente quer ser docilizado. A gente quer ser domesticado. Você tem que fazer o curso X para entrar na engrenagem da sociedade, para poder produzir riqueza, ficar formatado. Cara, eu vou falar um pouquinho por que eu cheguei aqui hoje, né? Eu ia ser programador de computadores. Cara, meu primeiro contato com o computador foi com o TK-2000. Eu tive um. Eu tinha 6 anos de idade. Eu comecei a programar em BASIC. E programei em BASIC, COBOL. TK-2000 era fita cassete. Era fita cassete. Eu depois tive um Hotbit, uma MSX Hotbit, que também era fita cassete. E que eu comecei a mexer, fazer meus joguinhos em COBOL. Eu ficava alterando os joguinhos em COBOL. Aí tive o Hotbit, tive um Expert. Aí depois, em 92, já tinha um tempão já de informática já. Em 91, a gente pegou um PC XT. Cara... Hoje a gente acha o 286, acha que é horrível, mas na época, cara... Era o bichão. O ônibus espacial era 386, cara. Cara, era uma coisa absurda. Então, e aí eu comecei quando eu tinha 15 anos. Quando eu tinha 17 anos. Eu participei do primeiro grupo de ROM hacking da América Latina. Chamava CBT, Central isso, Brasileiro. ROM hack? O que acontecia? A gente pegava jogos de Super Nintendo, principalmente de Super Nintendo. Super NES. A gente pegava a ROM, que seria você transformar aquele circuito no arquivo.
a gente pegava e programava em compressões LZW, que a gente tinha que pegar aquele algoritmo, entrar lá dentro, descobrir o texto, descomprimir o texto, para traduzir Chrono Trigger, que era o meu RPG favorito de Super Nintendo, para depois jogar lá dentro e fazer tudo isso de graça. Esses joguinhos da internet que tiveram de Pokémon, Chrono Trigger, tudo foi o meu grupo que traduziu de graça nos anos 90. Legal, cara. 98, 99, enfim. Eu tava muito conectado com essa ideia de ser programador. Você era um hacker. Era. Era ele! Mais ou menos. Te peguei. Cara, inclusive, eu lembro o dia. Você já se aposentou, né? Já. Na verdade, com 16 Já passou, anos. como é que chama? Statute of Limitation? Já passou... Cara, quando eu tinha como é que quando fala a em internet português? começou, eu entrei na internet em 96. Prescreveu. Eu tinha 16 anos. Eu lembro que o primeiro acesso que eu tive foi com o Banco Rural, que era um acesso que minha mãe arrumou de 100 horas, cara. E 100 horas eu achava que era infinito. Infinito. E naquela época, a segurança dos sistemas eram baixíssimas. Baixíssimas. Muito baixo. Baixíssimas. E você conseguia, cara, por tentativa e erro. Zero criptografia. Cara, você conseguia por tentativa e erro arrombar site, cara. Aí você conseguia mexer em banco de dados, você conseguia inserir... É uma loucura. Caraca, você que conseguia, doideira, mano. na internet, no endereço, não que eu tenha feito isso, certo? Mas você conseguia, Deixa claro. no endereço da internet, inserir código, cara. Você conseguia inserir um códigozinho e extrair o banco de dados todos pra você, cara. Que loucura. Aí um dia ligaram lá em casa. Eu tinha uns 17 anos. 16 17 anos, $1 milhão na conta. Não tinha, não. Cara, eu ia te falar, eu nunca roubei dinheiro, tô cara. brincando. Não, E eu mas- nunca roubei dinheiro, cara. Na verdade, eu só tinha Não, mas uma curiosidade. boa parte dos hackers, vamos falar sério aqui, uma boa parte dos Não hackers fazem mal esse mal. não fazia isso pra ganhar dinheiro. Não, cara, eu só queria É ver se eu tesão conseguia. mesmo. Exatamente. Aí acontecia, cara. A aí pirataria ligaram. da indústria da música, ela foi muito baseada nisso. É. Por favor, continue. Aí eu comecei. Aí, cara, ligaram lá em casa. Aí a polícia ligou, não sei quem que era. Não sei quem que era. Só sei que falou assim: a gente identificou que teve uma tentativa de invasão saindo do seu IP. E eu não pensava esse negócio de bloquear IP, pô, eu tinha 17 anos. Aí eu falei, estão usando minha conta do Banco Rural. Você está no endereço? E falou meu endereço. Porque isso aconteceu deste endereço às 14h. Eu falei assim, eu tenho 17 anos. E não está tipificado esse tipo penal ainda do que eu fiz. Você que se engana. Você cometeu o crime de invasão de privacidade. Você cometeu o crime de falsidade ideológica. E começou a falar um monte de coisa. Aí eu comecei a chorar. Passei o telefone pra minha mãe. Aí minha mãe escondeu o computador, sei lá, por um mês. E eu nunca mais voltei a mexer com esse tipo de coisa. Nunca mais. Uau. Mas o hacking de jogos, eu sempre gostei. Eu sempre gostei. Aí eu entrei. Em 98, eu queria ser programador. E aí eu comecei a fazer computação. Comecei a fazer computação na PUC. Onde? Na PUC. E comecei a fazer bacharelado em matemática pura no UFMG. Eu fazia os dois ao mesmo tempo. Básico, né? Computação Nada e matemática demais. pura. É. Nada mais, nada demais. Aí o que aconteceu? Eu fiquei de saco cheio. Quando computação começou a virar minha profissão, eu comecei a detestar aquilo, cara. Por quê? Cara, porque eu gostava, era É diversão. de me divertir com código. Eu gostava de fazer meus próprios códigos para ver o que eu fazia. Agora você vai fazer um programa de nível de complexidade tal. Cara, agora você vai fazer um chip. Pô, cara, não quero mexer com isso não. E uma matemática pesada, que eu já tava ficando de saco cheio. Aí eu dava aula particular de cálculo diferencial integral, equações diferenciais. Quantos anos você tinha? Ah, eu já tinha uns 18, 19. Você deu aula... Ah, já era um idoso, cara. já era um idoso. Ele deu aula pré-vestibular com 18 anos, cara. Eu dava aula no vestibular, 18, Aí, 19 anos. Você acha que a gente não sabe? E aí o que aconteceu? Quando eu tava em 2004, eu cansei. Eu já tava já no 6º semestre de cada um. Falei, cara, tô de saco Você cheio. não escolheu uma pra formar, não? Você abandonou as duas? Cara, minha mãe falou a seguinte frase. Mais um ano, você formava em uma delas. E eu falei pra minha mãe, eu tô tão decidido porque eu não quero da minha vida, que eu não posso perder mais um ano, não. Ó, Aí eu falei desse jeito com a minha mãe. legal. E minha mãe, ela tava preocupada comigo. Ela tava com medo de não dar nada na vida. Uhum. Aí eu falei, eu quero saber sobre a mente. Eu quero saber... Enfim, eu quero entender como a memória funciona. Eu queria ser campeão de memória. Eu já estava fazendo demonstrações em casa envolvendo a memorização. Aí eu fiz psicologia no FMG. Aí minha mãe falou assim, mas quanto vai ficar isso? Não. Eu vou fazer a prova. Eu vou fazer a prova lá. Aí eu entrei na psicologia, formei. Graças a Deus. Aí eu formei psicologia.
Aí eu fiz meu mestrado em Psicologia Jurídica na Faculdade de Direito da UFMG, virei professor, e tudo isso para dizer que, voltando àquela sua pergunta, que eu não fugi dela ainda não, eu sentia que eu fui um cara a vida toda muito formatado. Porque meu pai veio de uma família muito pobre, que teve uma ascensão social pelo estudo. Então, meu pai falava, tem que tirar boa nota, tem que ser aluno. Cara, eu comecei a questionar isso tudo. Pô, pra que essas notas? Aí tem que casar, tem que comprar uma casa, aquele negócio todo, eu comecei a sentir, falei, cara, eu tô sendo domesticado. Eu não quero ser domesticado, não. Eu não quero ser docilizado, não. Exato. E aí, meu pai já tava com raiva, porque meu pai sempre me incentivou a ser músico. Que é uma raridade. Meu pai incentivou a ser músico, não. Peraí. Isso não existe na sociedade. Não foi isso, não. Foi isso. Eu vou falar errado. Falei errado. Tá. Meu pai me incentivou a entrar na música. Ah, bom. Não, eu fui incentivado em casa até certo ponto. Chegou uma hora eu fiz uma escolha, mas eu fui incentivado a formar e aí depois eu fiz a minha escolha. Aí meu pai, aí que meu pai falava. Quando eu comecei, enquanto eu tocava no shopping, eu toquei piano no shopping, fazia as demonstraçõezinhas em algum evento, meu pai achava mó legal. Ganhava meu dinheirinho. Quando eu arrumei banda, e o pior que... E começou a largar os estudos? Não, eu nem comecei a largar, não. Na verdade, eu nunca cheguei a largar, não. Mas meu pai ficava muito incomodado com o sofrimento da vida de músico. Porque, na minha família, a gente tinha a ideia de que o músico bem-sucedido é um músico acadêmico. Inclusive, o primeiro contato que eu tive com o Skank foi por causa disso. Um dos primeiros contatos que eu tive com a banda... Que não tem nada a ver com academia, né? Não, mas no meu caso tem. Porque meu tio era professor de trompete do UFMG, José Geraldo Fernandes. Sei. E ele foi professor de João Viana. Ah, João Viana, pra quem não sabe, tocou trompete no Skank durante muito tempo. Minha prima, que era fanzaça, ela tinha todos os álbuns, todos autografados por vocês, e eu não tinha, sabe? Porque o pai dela chegava pro João Viana, autografa aí e tal, não sei o quê, e eu não tive nenhum autógrafo, não sei, eu comprava os álbuns todos. Enfim. Pô, ainda bem, me ajudou a pagar muito boleto. Exatamente. E agora você tá aqui, e ela não. Pois é. Aí aconteceu, então eu tinha essa ideia do acadêmico. Pô, meu tio, ele virou acadêmico. Não, mas eu vou reforçando aqui. Eu comecei a estudar piano clássico com 5 anos de idade. Estudei até 12 anos. Pois é, porque o ter banda, a galera começou a ter só gasto. E a banda fez eu regredir musicalmente. Foi outra coisa que rolou também. Porque uma coisa está treinando a treinar, não é tocar. E as músicas que eu tocava na banda... não eram músicas que frequentemente exigiam tanto igual as músicas quando eu estava estudando piano e teclado. Não, eu vou completar e discordar dele. Porque eu tenho aula de piano até hoje. Inclusive, hoje eu matei minha aula de piano. Desculpa, viu, Clóvis? Não consegui... culpa é dele. E ele está falando aqui, estuda até hoje. Acho que a gente tem que estudar sempre. E tem que estudar. Mas naquela época eu comecei a regredir. Eu comecei a regredir com a música. E eu já fazia um monte de coisa, enfim, esse mundo diverso todo. E aí o ponto foi que eu decidi que eu não queria ser mais domesticado. Sabe, eu comecei a tocar em banda, ver aquele negócio de estar no palco, que é muito legal, cara. Esse negócio de estar num palco, participar de concurso pra tocar na festa do Promove. Lembra das festas do Promove? Tocou muito. Festa do Promove. Promove é um colégio, inclusive eu estudei lá. E aí tinha as festas do Promove. Minha banda não passou no teste, mas enfim, fizemos os testes. Tinha um festivalzinho, assim, com a banda que vai tocar, as bandas de garagem, enfim. Então o ponto é que eu acredito que eu ter essa visão mais ampla foi porque eu tive coragem de desistir. Inclusive, um tema que eu comento sempre é que desistir é um ato de coragem. Que a gente só fala do cara que persiste. Cara, mas muitas vezes para você conseguir o que você realmente quer, você tem que desistir de alguma coisa. Abrir mão, né, no caso seria. Resiliência é uma coisa importante, né? A persistência... às vezes nem tanto, né? Exatamente. Porque você é exatamente o que você falou aí. Exatamente. Porque tem persistência que você vai estar persistindo. Cara, não erro. É igual eu com a banda. Eu tive banda, enfim, vi que não ia virar. E assim, eu falei, cara, eu vou seguir outro caminho. Porque eu acho que não é por aqui, entendeu? Enfim, aí, voltando agora, finalizando a pergunta, eu penso que pessoas muito inteligentes, elas frequentemente são domesticadas. Cara, quando eu vejo, às vezes, colegas da Mensa, cara... Caramba, agora eu ia falar exatamente o contrário. Cara, eu vou te falar que a necessidade de entrar num concurso, a necessidade de... Cara, grande parte das pessoas que eu conheço, que são da Mensa, muitas delas
são concursadas, Caretas, mas né, sem aqueles- ter aptidão. Porque eu acho concurso ótimo pra quem quer fazer aquilo. Mas às vezes o cara, ele queria ser artista, cara. Mas aquilo Mas dá uma aí eu vou segurança. botar uma lenha na fogueira. Mas Aí isso o cara dá uma queria- segurança pro cara. Não, cara, pois é, mas... Será que Vai. ele precisava disso? Não Lá sei. lá vou eu. Pode colocar a linha na fogueira. A gente tem um problema sério Eu vou apagar com gasolina. vou apagar a gasolina. A gente tem um problema sério no formato de educação e de qualificação, que tem gente que poderia ser falado que é baseado na mediocridade. Porque, na verdade, a gente estabelece um padrão. Literalmente mediocridade, se a gente pensar como média, não como forma pejorativa. É isso que eu ia falar. É uma média, porque, na verdade, a gente não. Os testes, normalmente, eles não são baseados em conhecimento. Eles são muito mais baseados em memória. Isso. Eu concordo com você. Né? O cara estuda pra passar, não pra aprender. Exatamente. Então eu falo muito, inclusive, com os meus filhos: olha, independente da universidade que você vai frequentar, você vai formar. A questão é se você quer virar um profissional ou não. Né? Mas você teria uma outra solução para isso que existe no mundo? Cara, não sei, eu vou te falar uma coisa que Olha, eu reconheço muito foda. que a educação como a gente tem hoje, escola, sala de aula, é um marco civilizatório. Porque antes era sofista. Antes você tinha que fazer igual Alexandre o Grande, contratar o Aristóteles para ser seu professor de particular, né? Seu professor mentor e tudo mais. E ele gostava muito de conhecimento. Né? Não, era fantástico. Então, o primeiro ponto aqui, eu reconheço a escola como um marco civilizatório. No entanto, do jeito que tá, não dá. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, isso que o Henrique comentou. É uma escola que faz aquele que tem facilidade ter que recuar para ficar na média e que não atende quem tem dificuldade. Então, o cara que tem dificuldade, ele tinha que ter um auxílio extra, mas não, é uma coisa formatada. E, infelizmente, eu não sei qual seria essa solução, não. Eu não sei se... Porque é difícil, né? Porque é uma solução complicada. Porque no momento que você massifica, você populariza. Mas você não qualifica. Mas não qualifica. E eu não sei qual seria a solução. Existem, inclusive, teve um colégio em São Paulo que chegou a ter uma ideia. Será que a não qualificação é o preço da massificação? Tá, Pois é, faz não sentido. sei. Eu falei que é o meu. Eu acho que talvez sim. Mas não estou querendo dizer que não tenha solução. Porque se você pega os países de primeiro mundo de verdade, se você pega, por exemplo, tem um teste chamado teste PISA. Sim, o Brasil tá péssimo. Se você pega o teste Tá PISA, É, Brasil. o Brasil ele só melhora no teste quando coloca país pior no teste no próximo ano. Então o Brasil tava dos últimos, aí coloquei tanto país horrível em termos de estrutura, Sim, aham. pro país dar uma melhoradinha. Então, o ponto é que, por mais que a escola seja horrível, eu nunca defendi a escola, minha experiência na escola foi horrível, eu detesto escola. Bom, Mas enfim, uma coisa que eu aprendi na escola foi ela brigar. Porque eu apanhava, sofria bullying. Aí quando eu tinha 11 anos eu entrei no taekwondo. Comecei a competir em luta de taekwondo, que é a única solução que eu arrumei, né? aham. Mas, por mais que a escola seja horrível, do jeito, dá pra ser bem melhor do que é no Brasil. Se você pega, por exemplo, Finlândia, se você pega Noruega, se você pega Suécia, se você pega mas Suíça... Posso falar uma coisa? São países de... a maioria desses aí que você falou são países com menos de 10 milhões de habitantes. China. Se você pegar o avanço que a China teve de educação no PISA... Então vamos botar um melhor, Coreia. Coreia é pequenininha, mas se você pega, por exemplo... Não, mas a Coreia funcionou muito bem. A Coreia era igual ao Brasil há 30 anos atrás Cara, e hoje... Singapura, né? Não, Também já pequeno, mas- acelerou muito à frente. Então, Aí. existiram investimentos aí em educação que deram resultado. Porque eu não quero ter o erro, incorrer no erro, inclusive porque eu não tenho esses dados, de falar que no Brasil não teve investimento adequado em termos de quantidade. Não sei dizer sobre isso. Mas eu não sei se foi feito da forma correta. Não sei se foi feito da forma correta, porque é muito decepcionante o que a gente vê hoje na educação, cara. É muito decepcionante você chegar numa sala de aula. Você tem uma ideia? Eu dava aula de particular de cálculo e equações diferenciais. E por que eu dava aula disso? Porque ninguém sabia disso. Eu descobri isso na faculdade. Eu estava no ICEX, Instituto de Ciências Exatas do UFMG. E um colega me perguntou, você sabe quem dá aula de equações diferenciais particular? Não. Eu descobri que ninguém dava e eu podia cobrar o preço que eu quisesse, certo? Aí eu comecei a dar aula particular dessas matérias, porque se eu falasse que naquela época custava 200, 300, 400 reais a hora, o cara pagava. Porque não tinha bem ninguém.
Tinha uma escassez... Bom de negócio, né? Bom. Bom de matemática e de bom, negócio, né? bom. Tinha uma escassez gigantesca. Então, por que eu tô falando sobre isso? Deixa eu perguntar uma coisa completamente diferente pra você, cara. Tem um filme muito interessante, não vou lembrar o nome dele, que eram de jovens superdotados Sociedade... Não. que iam pra Las Vegas jogar. Ah, sim. E eles contavam carta. É uma história real. Do MIT. Isso, do... Eles eram do MIT, eu não lembro Eles eram do exatamente. MIT. Jogavam Eles eram do poker, né? MIT. Blackjack, né? Blackjack. Eu acho que chama 21. Eu acho que chama 21. Você nunca fez Você isso? não pode entrar num cassino, não, né? Não, o que acontece? Eu sei técnicas Ué. de contagem de carta e memorização de cartas de baralho. Eu fui recordista latino-americano de memorização de cartas de baralho. O problema é que hoje você não consegue fazer isso em uma equipe. Porque antigamente as regras dos cassinos em relação a isso eram muito mais brandas que hoje. Hoje você sozinho não consegue. Você não consegue. Você não consegue tanto pela forma que o baralho volta. Ou seja, antigamente tinha 6 baralhos misturados, 5 baralhos misturados, e não voltava o tempo todo pro molho. Ou seja, o monte, ele ficava intocável. Hoje volta toda hora, enfim. Aí tem que ter gente monitorando, várias equipes monitorando as mesas e tudo mais para ver a contagem. Mas eu nunca tive essa experiência de, apesar de eu saber contar carta de baralho, de quebrar o cassino, que precisa de uma equipe. Agora, ainda falando sobre aquilo que eu estava comentando, sobre escola, eu vejo que esse negócio de domesticar as pessoas, de padronizar, é complicado. E a solução não é fácil, porque teve um colégio em São Paulo que quis fazer uma turma de superdotados. Não é só lá, não. O Ceará teve também. O de São Paulo eu sei que foi um fiasco, um amigo meu participou. O que aconteceu? Juntaram os superdotados numa sala. Parece uma excelente ideia. Neste caso específico, surgiu uma competição entre os meninos. Entendi. Terrível. Aí um amigo meu foi membro desse piloto. E ele falou que os meninos que eram amigos começaram a ficar inimigos. E começaram a ficar estudando o dia todo para ver quem que ia conseguir nota melhor. E aí acabou que... Aí veio ser uma coisa que unia. Teve algumas escolas que fizeram isso para que elas ficassem no top do ranking do Enem. Sim, aí teve uma fraude aí. O que elas fizeram? Ainda pegando esse tempo aí. Porque eles montaram salas... Eles montavam outro CNPJ. Isso. Isso é muito Ninja. babaca. O que eles faziam? Eles, para poder ao melhor... Você pega um colégio, aí eles criavam tipo um CNPJ-B daquele mesmo colégio, com o nome que é igual, e colocava só os melhores. Não era nem questão de alto QI, necessariamente, mas os melhores alunos da sala colocavam naquela sala. Que performavam no modelo de negócio que é você ter alta nota no Enem. Exatamente. E aí, enfim, eu não sei como que ficou isso em relação ao ranking depois, quando descobriram que era a mesma empresa, porque eles pegavam... Era o mesmo colégio. Eles pegavam, separavam os alunos só para poder fazer a prova e ter uma estatística distinta, sabe? Entendi. Agora, tô assim, pirando aqui. É muita informação. Não, mas muito bom. Eu sabia que o Henrique ia pirar. Eu acho que é o primeiro podcast que a gente faz que o Henrique pergunta mais que eu. Eu tô amando. Eu tô de troco. Não, eu tô amando. Eu sabia que ia ser bom que você tá gostando. Cara, mudando um pouco de assunto. Depois eu tenho uma pergunta pro Henrique. Não, tá em casa. À vontade. Você, psicólogo, e assim, eu estudando e vendo seus vídeos... Eu não sou psicólogo. Não é? Não, na verdade, que eu não estou, no momento, vinculado ao Conselho Federal de Psicologia. Você então formou em psicologia? Eu sou formado em psicologia, professor de psicologia e sou terapeuta. Mas eu tenho uma pergunta na sua opinião. Porque tem uma coisa que eu gostei muito de você, é que geralmente a gente associa muito, pelo menos eu associo, pessoas que são demasiadamente inteligentes. Existe até um filósofo que diz, né? Quanto mais inteligente uma pessoa é, mais difícil de fazer amigos. Porque... só o básico já não interessa. Então você chega uma pessoa muito... E aí, tudo bem? Como é que tá o dia? Tá legal? Tá calor? A pessoa perde interesse. Queria fazer 2 perguntas em uma. Você tem facilidade de fazer amizade? E a segunda, quais, na sua opinião, em 2024, são as dores do mundo? E quais serão as dores do mundo daqui pra frente? Olha... Boa pergunta, hein? A primeira questão é que eu tenho muitos amigos, só que eu tenho muita dificuldade de habilidade social em ambiente que eu não tenho controle do ambiente. Por exemplo, sei lá, se eu estiver num ambiente
a gente tá num ambiente, vai ter uma palestra de um tema X que eu gosto. Pô, em turno fácil. Porque é o tema que eu gosto, as pessoas vão falar daquele tema, vou fazer um monte de amizade fácil. Mas vamos supor que um negócio que a gente tem que fazer, que é o tal do networking. Tem você provavelmente já ouviu falar dos mastermind. Aí você tem que participar de um mastermind, que é o pessoal que tem faturamento X a cada mês e tal, e de nichos às vezes são tão diferentes dos seus, e senta na mesa pra conversar com você. E, cara, aí eu dou uma congelada, sabe? Eu dou uma congelada, não é nem pela dificuldade de conversar, mas essa dificuldade de estabelecer um campo de conhecimento que eu consigo trabalhar normalmente, entendeu? Então, eu não sou extrovertido, eu sou muito introvertido. Eu sou muito treinado. Então, por exemplo, se for dar uma palestra para 1.000 pessoas, eu faço. Falar em podcast, enfim, gravar. Agora, no meu dia a dia, eu sou uma pessoa muito introvertida. Você chegar, por exemplo, numa festa, como é que você é? Na sua? Pois é, depende da festa. Se eu chego... Não, eu sempre vou ficar na minha. E eu sempre vou estar na minha. E o pior que rola um negócio, que eu sou subcelebridade. O que acontece? Porque o Henrique é celebridade. É diferente. É diferente. Porque o Henrique é celebridade. Eu sou subcelebridade. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte: eu tô na rua, tem um casal. Aí, o cara me cumprimenta. Você te vira o Faustão. O cara me cumprimenta como se eu fosse um artista. E a pessoa que tá do lado... Quem é você? Não faz ideia. Eu tive algumas cenas engraçadas envolvendo isso. Aí pergunta do loja. Então, o pior foi pior. Comigo foi pior. Eu tava na loja. Tava numa loja de departamento em São Paulo. Comprando uma meia. A meia tinha rasgado e tal. Aí um cara chegou. O vendedor. Alberto Delíssola. Cara, eu sou seu fã, cara. Nossa, eu acompanho você desde lá dos programas de televisão, agora nesse podcast. Cara, eu sou seu fã. Tira uma foto comigo? Claro. Aí eu fui tirar a foto, aí chegou o outro vendedor. Quem que é esse cara? Falei desse jeito. Quem que é esse cara? Na frente, esse... Não, ele falando alto. Quem que é esse cara? Cara, ele é famoso. Ele é hipnotista, já hipnotizou um monte de artistas, já vai nos programas, tá nos podcasts todos. Nunca ouvi falar. Olha só. Olha a pior parte agora. Olha só. Ele é famoso. Se você não tirar uma foto com ele, você vai arrepender. Por via das dúvidas... Eu acho que você devia tirar foto com ele. É o FOMO, né? FOMO é fear Aí, missing, cara, aí eu fiquei naquela situação constrangedora de chegar um cara que não fazia ideia quem que eu era pra tirar foto comigo, certo? Pra tirar foto comigo. E aí, é claro que eu tirei a foto, eu não sabia o que eu fazia, né? Enfim. Falar não. E aí, então, eu tive... subcelebridade é isso, né? É você ser celebridade de nicho. Então, tem cara que vai te reconhecer como se fosse um artista... Só que a maior parte das pessoas não faz ideia quem que você é. O mundo tá cada vez mais nicho, né? É absurdo. Esses dias... Vencedor de dama de não sei o quê. O cara tem 10 milhões de seguidores, você nunca ouviu falar. É igual Big Brother. Big Brother tem, sei lá, qual edição que tá? 30? 24 é uma 24. 24. Se você imaginar que 24, pelo menos 20 pessoas em cada um. E ninguém sabe nada de ninguém. Nós estamos falando de 400 e quanto? Isso aí que é bom. Né? Nossa. Nós temos pelo menos 400 ex-Big Brother. Exatamente, é muita gente. Talvez a gente lembre de, pelo menos eu, que não assisto muito, talvez 10, né? Aí então, falando sobre essa questão da habilidade, então eu não sou extrovertido, não. Mas não significa que eu não queira fazer amizade, não queira conectar. Quando as pessoas eu me conecto com os assuntos, é claro que eu faço amizade. Agora, sobre o século XXI, eu sou muito pessimista com a inteligência artificial. Sou pessimista, em vários aspectos. Já gostei. Vamos lá. Uso. Por quê? Eu não sou idiota. Certo? Porque eu penso o seguinte: tá no inferno, abraço capeta, certo? Tipo, as pessoas do século XXI vão ter que saber. Então que seja eu. Mas tem vários problemas aí. Existe um problema envolvendo a questão autoral, que é um problema grave. Muito grave. Grave. Ninguém tá sendo remunerado por esse cara. Esses dias eu fiz um teste, eu nem usava. Nem ia usar isso. Se não me engano, o New York Times acho que entrou com um processo contra a OpenAI exatamente por causa disso. Que boa parte do treinamento de conhecimento foi baseado de lá, né? no jornal. Cara, eu escrevi: desenhe um hipnotista no estilo de Maurício de Souza, como se ele fosse da Turma da Mônica. Cara, ele desenhou. Não foi tipo aqueles personagens, tipo Cebolinha ou Magali, mas foram com o traço do... Cara, isso é sinistro. Então tem uma questão de propriedade aí. E como eu já fui da música, eu já trabalhei, enfim, ainda que na adolescência, com essas questões de criação, eu já fui programador, isso me incomoda.
Incomoda muito. E estão fingindo que não é nada. Principalmente programador, criação de código, né? Faz um programa em exatamente. C++ que parará. Absurdo. O cara cria o código. Baseado em algum código de alguém. Exatamente, porque não é um algoritmo que está aprendendo. Não, peraí, não é aprendizagem. Esse negócio não aprende do nada, não. Certo? Então, de onde que está vindo isso? Enfim, então me incomoda isso. Agora, tem outra coisa que me incomoda. Que se chama desemprego. Por quê? Aí sim, isso eu acho que vai pegar. As tarefas, como o Henrique já disse anteriormente, repetitivas. Esquece, já era. Estão sendo delegados para isso. Então qual que é o problema? O nível de qualificação profissional que você precisava para os empregos que são perdidos não é o mesmo de qualificação dos empregos que vão ser gerados. Então a gente vai ter muito emprego gerado. Eu vi até estatística de milhões de empregos são gerados. Milhões de empregos são gerados. Cara, e eu até concordo pela que sim. inteligência artificial? Pois é. Mas não vai gerado, mas o problema é que a gente vai ter ao mesmo tempo desemprego e vaga ociosa. Porque o cara, vamos supor que a gente está vivendo, sei lá, os próximos anos aí que vai ter drone entregando as coisas. Sim. Cara, esse emprego do entregador... Recebi vídeos dos robozinhos andando nas ruas de Los Angeles. Hoje, não é o futuro, não. Hoje. Então o ponto é o seguinte, este entregador, não vou nem entrar na questão da precarização do trabalho das Big Techs, não vou entrar na conta que muitas dessas empresas não dão lucro, são baseadas em especulação de capital, que, enfim, evaluation, que não estão dando lucro e vão recebendo dinheiro com base em especulação, aí quebra o mercado todo, desestrutura tudo, pra ver que não tô nem entrando nesse método. Tô nem entrando nesse método. Mas o cara que entregava, ele não vai virar gestor de projeto de IA, não, cara. Ele não vai virar um cara do algoritmo. Não vai. Então, já era. Já que você gosta muito de tecnologia, dessas coisas, você já deve ter lido Isaac Asimov. Com certeza. Ele era membro da mesa, inclusive. Para quem não sabe, Isaac Asimov é um grande... Não sei se é futurista ou futurólogo, qual exatamente o termo e tal, mas tem vários livros muito interessantes. Tem um filme do Will Smith, que é Eu, Robô, né? Sim, fantástico. Que é muito baseado nas leis da robótica e tal. Eu acredito que a gente vai ter uma quebra. Uma quebra que fala assim, uma quebradeira de máquinas daqui a pouco. Não sei exatamente quando, que é exatamente baseado no que ele falou. A ideia do ludismo, né? De quebrar tudo. Não, é a história do... a IA vai tirar muito emprego e os empregos que ela vai criar, não vai ter gente com formação para ocupar. Não vai ter. Então você tem um descompasso, a gente vai ter pelo menos uma geração perdida. O que você faz com essa geração perdida? Quando eu falo geração perdida, de pessoas não qualificadas para os novos empregos. Né? E eu te falo que isso que me leva à social-democracia. Porque eu não vejo... Porque eu cheguei a acreditar, quando eu era mais jovem, que a tecnologia ia fazer o ser humano ter que trabalhar menos. Eu acreditava nisso, cara. É muito ingênuo, né? Eu acreditava... Se bem que eu também, você pensando acreditava que... Não, mas aí as jornadas de trabalho vão diminuir porque as máquinas vão fazer parte do trabalho. Nunca. Hoje... Agora eu vou colocar uma pergunta aqui. Você vai colocar gasolina... Não vou apagar com gasolina. Vai apagar com gasolina. Apagar fogo com gasolina. Eu tenho uma teoria que é o seguinte. Eu vou falar sobre religiosidade. Certo. Uma boa parte da religiosidade, e não interessa qual religião, ela é muito baseada... Aí eu estou falando de Deus. Eu não questiono a existência de Deus. Eu acredito numa entidade superior. Que é o seguinte. À medida que a gente vai... no passado, tudo que não se conseguia esclarecer, não se tinha uma resposta, normalmente as pessoas falavam que isso era obra de Deus. Com o aumento do conhecimento do mundo, uma boa parte das situações ou das coisas que aconteciam, hoje a gente tem resposta. E eu já ouvi falar muito de, por exemplo, inteligência artificial com computação quântica, a gente vai conseguir resolver vários problemas que hoje a gente não consegue resolver por uma questão de velocidade de processamento. Beleza? Com isso, a gente vai aumentar e muito a quantidade de respostas e soluções para o que existe. Como é que fica para você a religiosidade com tantas questões sendo respondidas? Vamos lá.
Primeiro eu vou falar a minha perspectiva pessoal em relação a isso. Eu sou aquilo que chama deísta. Ou seja, eu acredito que exista um Deus criador, mas não acredito em interferência. Ou seja, quando a gente tem religiões, né, como pega judaísmo, catolicismo, ou cristianismo, você tem uma perspectiva teísta que é o Deus interferindo e tal. Eu acredito que o Deus exista, o Deus criador exista. Agora, é curioso uma coisa que eu sinto que apesar... Agora, não tem embasamento científico nem de dados pro que eu vou falar agora, certo? É conversa de boteco agora, então eu tô chegando da... É o after, É o after, exatamente. Eu acho curioso, por exemplo, que a gente, apesar de começar a ter avanço tecnológico, no Brasil, as igrejas neopentecostais têm crescido cada vez mais. Ou seja, o que seria diferente? São aquelas que justamente têm uma experiência. Porque eu sou hipnotista, né? Eu hipnotizo as pessoas. E, em geral, igrejas neopentecostais têm muita hipnose. Ou seja, você vê tem um líder lá na frente. Quase. Tem um transe, tem música, enfim. Eu sinto que as pessoas, independentemente da informação, elas têm essa necessidade de Deus, de ter uma experiência, de estado alterado de consciência. Então, eu não acredito que as pessoas saberem mais necessariamente vão afastá-los de Deus. Inclusive porque existe uma coisa que a gente chama na ciência, na investigação, que chama epistemologia. Epistemologia é o estudo do fazer o conhecimento, de como o conhecimento é produzido. E existem limites epistemológicos, ou seja, existem limites de investigação científica para questões que são as mais importantes das nossas vidas. Então, um exemplo que eu dava, quando eu dava aula de psicologia jurídica, eu dava um exemplo que era o seguinte: a ciência pode me falar se eu consigo clonar um ser humano. A ciência consegue me informar. Mas a ciência é incapaz de afirmar se eu devo fazer isso. Exato, eu vi um corte falando isso, achei Ela incrível. não é capaz de falar isso. Ela não é capaz. A ciência não é capaz de responder questões morais, por exemplo. E a gente vai ter a filosofia falando sobre isso, não necessariamente religião. A filosofia, a ética, agora a própria teologia também. E as pessoas vão querer se conectar com essas questões de alguma forma. Então, eu não acho que necessariamente as pessoas têm que se tornar religiosas, mas tem um autor que eu adoro muito, chama Sam Harris. E ele tem, inclusive, um livro de espiritualidade para ateus. Que é essa ideia dessa busca da essência, dos valores. Então, eu não vou te falar necessariamente que as pessoas querem ser mais religiosas no sentido de estar relacionada com uma religião. Mas eu acho que tem uma tendência as pessoas buscarem um autoconhecimento espiritual dessa relação do intangível e com o nosso dia a dia. Já fazendo um contraponto com o que o Henrique está falando, e ele até tocou nesse assunto sobre a questão da busca, né, de ser a bênção e a maldição. Talvez o excesso de informação não faça a pessoa, tipo, meio que voltar, procurei e não consegui preencher, porque assim, o cara às vezes conquista o sucesso econômico, profissional, tal, e ainda se sente... Por isso que eu te fiz aquela pergunta, você ainda não respondeu, e eu vou perguntar de novo. Quais vocês acham que serão as dores? Mas eu não Sim, a primeira... Na alma. Porque eu acho que o maior problema que a gente vai ter vai ser o desemprego. Se você perguntar em relação à inteligência artificial. Eu acho que o desemprego e as visões que eu tenho em relação ao futuro são pessimistas em relação a isso. Agora, segunda questão que eu vejo, que é um problema que a gente está tendo hoje, é a diminuição da noção de processo. Vou te falar como que era. Caraca. Qual tipo de processo? Pois é, eu quero falar sobre isso. Processo de forma geral. A gente, quando eu ia falar do prazer, eu até comentei antes que o esforço está relacionado com o prazer de alguma forma. Sim. Eu lembro, por exemplo, que eu sempre fui muito fã de Skank. Inclusive tem uma pergunta do Skank pra fazer. Faça não, que eu quero perder o corte. Tá, não quero perder o nosso corte agora, não. Gostei. Ele é bom. Eu não quero perder o corte. Gostei. E o que acontece? Eu lembro quando vocês lançaram Resposta. Porque eu era muito fã. Eu adorei a música. E a mídia... O pessoal hoje lembra da Resposta como um grande sucesso. Mas eu lembro de muito fã que ficou indignado
da música não seguir o padrão que a É. gente tinha no samba poconé, que tinha no Reggae. calango. Enfim, as pessoas Ó. queriam um calango 2, elas queriam o samba poconé, enfim, elas estavam É. querendo garota profissional, enfim. E aí eu lembro, pra eu poder comprar o CD. Porque eu ouvia na rádio, cara, pô, eu quero ver essa música de novo. O processo. Era um rolo. Ou seja, aí eu comprava o CD, abria, a sequência das músicas, o encarte, tudo isso fazia sentido para aquela experiência. No momento em que eu consigo abrir o Spotify, Apertar um botão. pá, e ter a música, a minha relação com a minha recompensa vai ficando cada vez pior. Porque o processo é removido. Então, as nossas E o gerações... imediatismo vem. E Tudo o eu pior é o quero seguinte, agora. Exatamente. E a gente começa a ficar muito mal acostumado com o consumo de arte, consumo de cultura. Porque antes, cara, Caralho, pra mano. vocês colocar uma música, cara, a sequência das músicas, cara, a concepção... Eu vou escrever uma coluna sobre isso. A concepção... Foda. a concepção sobre a ordem. Então, eu E eu vejo que morei fora, eu sempre falo, cara, pra eu escutar, pô, o samba poconé demorava 6 meses até chegar, porque alguém tinha que ir lá comprar no Brasil, vir no Brasil. Vou te falar, quando a gente montava a sequência das músicas no álbum, você não colocava a grande música no início do álbum. Exato. É no exatamente clímax. baseado na recompensa que você falou. Exatamente. A recompensa, quando ela é muito fácil, você não dá valor. Absolutamente. Exatamente. Na verdade, em qualquer coisa. E você acha que esse é o mas- grande lance do processo? As pessoas estão perdendo... Por que eu tenho vários pacientes que estão viciados em pornografia? Cara, na minha época, o cara ver uma mulher pelada, cara, quando eu tinha Nossa. 13, 14, 15, 16 anos, era um rolo, cara. Tinha que um colega conseguir uma Playboy clandestina. Isso aí, não, mas é isso aí mesmo. Clandestina. Eu lembro que eu estava no Colégio Santa Maria da Floresta, aqui em Belo Horizonte. Aí alguém tinha que conseguir isso aí. Cara, aí eu ia ver Foda. um segundo do peito lá. É. E acabou, cara. Hoje, um menino de 13 anos de idade tem acesso. Não dê o nome dos sites aqui, por favor. Eu Não jamais- dê o nome. Não, Deu ou é. não deu o nome? Jamais. Mas tem acesso a mais. Imagina, se você Fica pega. mais doido. Se você pegar um cara que tem 80 anos hoje, uma criança de 12 anos tem mais acesso a mulheres nuas, orgias, que esse cara de 80 anos viu a vida toda. Caraca. Isso que numa loucura tarde. isso, né? Isso é uma tarde. Então, no momento em que a gente fica com essas recompensas, a gente chama de superestímulo. Porque a gente já Sim. tem instintivamente um estímulo sexual. Só que no momento que a tecnologia aumenta isso, a gente tem que começar a ter dificuldade de lidar com isso. Sim. Aí surge gente viciada em pornografia, gente viciada em jogo de tigrinho, que esse negócio tinha que ser proibido, que é terrível isso, terrível. Porque uma coisa era antigamente, igual minha avó até ganhou já prêmio na loteria. Ó, que Cara, legal. ela comprava a Loteria Federal pra esperar sair o roteiro, sair e tal. Hoje É. não. Por que o tigrinho é tão assustador? Simples. O que é tigrinho? É um joguinho que tá bombando. É não um sei joguinho também de muito, não. cassino online. Joguinho de cassino online. Esses jogos de aposta, de Essa bet. pergunta que eu fiz foi pela padrão Silvio Santos. É. Que é Mas isso pensando mesmo. assim... Na audiência, na audiência. Não, pensa, eu Mas mesmo... eu mesmo não sei, é. eu tô ligado, todo mundo tá falando do... É, Agora, ó. As bets, né, tão todas- Esse negócio de aposta e tal. O que acontece? O cara tinha que ir na loteria, comprar o bilhete, esperar pra sair, o bilhete não era tão caro. No momento em que eu consigo fazer a aposta imediatamente já ver a Saber o resposta, igual o caça-níquel de Las Vegas. Aí você Só quer que- mais. Só que é pior que o caça-níquel de Las Vegas. Ah. Por quê? Porque o cara tem anonimato. Ou seja, o cara não tem que ficar lá presencialmente o Passando dia todo. vergonha também. Passando vergonha. Ah lá, mostrando o que tá loser viciado. lá, é Exatamente, lá. não precisa. Tem anonimato. E depois tem a facilidade de pagamento. Tem facilidade de tudo. Ou seja, essa Caraca. questão do tigrinho, que é esses jogos, esses apostas, sites, enfim. Os bets já são 1% do PIB brasileiro. Cara, Sério? é um absurdo. Porque Eu li- é um dinheiro que não tá entrando pra indústria, não tá entrando pro comércio, não tá entrando pra arte, não tá entrando pra nada, tá indo pro exterior, cara. Não, eu li Absurdo. ontem, eu acho que até te enviei esse artigo, que nos Estados Unidos mais pessoas estão apostando do que investindo. Isso é Ó, que horrível. doideira. Isso é horrível. Loucura. Então, eu vejo que essa perda do processo é um problema que a gente vê em vários aspectos. Em vários aspectos.
Agora eu queria te fazer uma pergunta do A Skank. perda ou a aceleração do processo? Não, aceleração. Perda, É porque perda. o processo se acelera tanto que a pessoa não tem mais que esperar nada. Isso. Agora eu quero fazer uma pergunta secreta, que eu sempre tive uma dúvida que eu Aí. tenho do Skank. Faça, Que ela tem mais de 20 anos, eu acho. faça, Que legal, Alberto, cara. O que Faça. acontece? Eu tinha uma banda. Histórico. Eu tinha uma banda. Certo. E um amigo meu mostrou Como uma é que fita. se chamava a banda? Banda Tal. Por que chama T-A-O? Banda Tal? Banda Tal, T-A-L. T-A-L. Por quê? Não, Banda Tal porque a gente ia participar de uma festa, ia tocar banda. A gente falou pro cara, olha, deixa aí Banda Tal, que depois a gente dá o nome. E o cara escreveu Banda Tal. E aí Bom, já foi pro bom flyer. nome. Aí virou Banda Tal. E o guitarrista da banda, que eu não vou expor aqui o nome, vai que você não gosta da notícia que eu vou te dar. Mas enfim, ele tinha uma fita do Skank gravada, eu acho que no Bar Nacional. Só de cover. Tá. Ah, tô ligado. E, cara, Só de. Era legal Peraí, uma fita do Skank tocando no Bar Nacional? eu não sei se é Bar Nacional. Tinha My Girl, que eu lembro muito bem. A gente Tinha os tocava. acordes de My Girl. Cara, e uma hora que o Samuel falava assim, e agora que pedi licença tocar uma música nossa, Gentil Loucura. E tocava a única Pra música quem não sabe, do primeiro disco. do primeiro Skank. disco. É. E era a única música que tinha. E aí eu não sabia que eu queria origem dessa fita. O que era essa fita? E aí depois vocês lançaram, que eu acompanho tudo de vocês, um álbum, que aliás eu vi foi no Apple, não foi nem no Spotify. Eu comprei no Apple, não sei o que, iTunes, que era um álbum das trilhas não gravadas do início do Skank, versões das músicas Chama super antigas. Skunk 91. Exatamente. Que Esse álbum. foda. E eu falei, cara, deve ser aquela fita. E não era. Não era. É. E aí eu queria saber que fita era essa. Se você sabe o que era isso, se foi de um produtor, o que era essa fita. Você sabe que tem um negócio muito interessante? Outro dia eu conversei até com um cara, ele trabalha numa multinacional e é representante de marcas de entretenimento e tal. E durante um bom tempo nos shows do Skank, o nosso segurança, as pessoas gravavam show, vídeo. E aí teve uma época que tinha essa mania de a gente pedir para alguém ir no meio da plateia, tomar as filmadoras e tirar as fitas, porque aquilo ali era pirataria. Isso. Tá bom? Aí eu vi recentemente de um cara muito interessante. Ele Só falou um o minuto, seguinte, sair em defesa aqui. Não era só o Skank que fazia isso, não. Era geral. geral. Tipo, era proibido. Inclusive, às vezes vinha no ticket. Não pode entrar. Filmar, não sei o que. Aparecer Isso, aqui, tinha escrito nos E ingressos. era um mundo muito diferente do nosso hoje, do streams. Começou a pirataria ali no anos 2000 e tal. Aí eu vi um cara recentemente falando o seguinte, falou, olha, tem certos produtos que não tem como você comercializar porque a indústria, o modelo de negócio não permite. Então, se você tem alguém pirateando o seu produto, mas de uma maneira digna e organizada, deixa ele piratear, É isso aí. porque ele está divulgando o seu produto, que você vai ganhar de outra forma, não naquele modelo de negócio específico. Então, no mundo, a gente a Itália tinha uma indústria de pirataria sensacional, maravilhosa. Tinha uns caras que vendiam na internet shows de grandes artistas ao vivo no Madison Square Garden, qualidade altíssima. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o Skank teve uma bola de neve no início da nossa carreira, que era a tal da fita cassete pirata, que a gente não tem a mínima ideia de onde veio. Pô, eu fiquei decepcionado, esperei tanto. Mas eu vou falar uma coisa, a gente fala isso, eu falo isso com muito orgulho, porque foi exatamente essa fita pirata e algumas outras coisas que fizeram com que o Skank se tornasse Bombasse. conhecida. É. Skank se tornasse uma banda conhecida. Então, Essa fez os anos 90. exatamente, do início dos anos 90. Então tinha aquela história, o pessoal gravava e levava pra praia. Aí passaram o verão de 93, de 92 para 93 ali, escutando Skank, provavelmente de alguma gravação pirata, de algum show que a gente fez, que o cara do som gravou, copiou pra alguém e a galera foi multiplicando. Quando viu a E música, as virou um hit. boas informações e as boas divulgações, elas passam muito por isso. E eu não copiei a fita nem mole. Devia ter copiado. Pô, cara, uma pena eu não ter essa fita pra te emprestar pra você fazer uma cópia. Entendeu? Porque a gente que... Outro dia eu estava até falando que o ser humano, de uma certa forma, ele é exibicionista. Esse é um dos problemas da música, que o vinil, você comprava, era aquela coisa grande, e você falava assim, olha essa capa. E os amigos iam para sua casa e tal. No mundo digital, dentro daquilo que você Morreu, falou, né? a recompensa
ela tá muito imediatista. É horrível. Então não existe prazer pelo caminho. Só existe prazer e é curto Pela recompensa. pela né? recompensa no final. Isso é muito Isso O bom. caminho que é o mais prazeroso, É. ele tá sendo encurtado cada vez mais. Não, e tinha essa ideia. E aí eu queria saber se você sabia. Não tem, cara, uma pena. Eu gostaria de ter essa fita cassete. Vou mandar mensagem pro meu amigo. Meu querido Alberto, Vê a se gente tá ele sabe. caminhando aqui pro final, mas eu queria te fazer uma pergunta que eu, assim, pessoas que... E já vou falar uma coisa. Ah. Posso falar até em nome do Henrique. Acredito que você vai ser o primeiro convidado nosso que vai ser convidado mais vezes, assim, Ó, direto. mora aqui, vai ser ótimo. Brother, o que você tá fazendo amanhã? Chega, porque, cara, tanto assunto legal Agora, que a gente tem pra abordar. Antes de você encerrar, eu queria Claro, fazer a não, segunda imagina. comentário que eu Tá vou em comentar pro casa, Henrique. À tá em vontade. casa. Meu pai, Como é que chama o seu pai? Epitácio. Epitácio? O que aconteceu? Epitácio, um abraço pra você. O que aconteceu? Um dos primeiros shows que eu fui na vida foi Pop Rock Brasil. Ó, E eu Pop tinha uns, Rock Brasil É, é um da 98. festival 98. da Rádio 98 Isso. FM aqui de Isso. BH. E eu tinha uns 15 anos, 16 anos. E o Skank ia em todos. E era sempre show domingo. E eu tinha aula segunda. e Aí eu falei, pai, eu tenho que ir sábado, domingo, cara. Porque eu não posso ficar sem o show do Skank. Meu pai, mas você tem aula segunda? Pai, o show do Skank é domingo. Aí meu pai, esse pessoal coloca esses shows que vendem mais no domingo pra vender o ingresso do domingo pra facilitar a venda de ingresso. Só pode assim. que Aí eu só legal. queria comentar isso, que eu tenho essa lembrança de Eu mais quero de uma saber o vez. seguinte, você matou a aula na segunda-feira? Não, eu fui morto de sono, né? Mas eu assisti o show. E, inclusive, teve outro show de vocês que me marcou, da Três Lobos, cara, que acabou a luz. Não sei se você vai lembrar Uou. disso. Três Cara, Lobos é um lugar que tinha em Belo Horizonte. depois virou porcão, né? E isso. E lá realmente foi um quando- show que tinha gente demais. absurdo. Depois eu acabo de contar que eu vou contar o porquê que Aí acabou a luz, aí o Sobel falou o negócio, que falou o negócio seguinte, acabou, mas não tem problema não, que a gente termina mais tarde. Eu falei, cara, eu vou sair daqui de jeito nenhum. Sai de jeito nenhum. Cara, e o show não voltou. O show não voltou. Não voltou, cara. Bicho, o que, que a Você gente lembra ficou desse sabendo, dia, então? lembro demais. Pô, isso foi um problema É que sério, tem né? memória também sinistra. Não é Diz igual que- você, diz que mas- foi no quadro de energia, cara, um gato entrou. O quê? Foi o que eu escutei, cara. Fritou o gato, fritou tudo, não tinha como Foi um voltar. curto com um gato, um bichinho. É um bicho que a galera falou, cara, um gato. Tadinho do gato. Acabaram com o caboclo. Obviamente, nós estamos falando de tantos anos depois, e são coisas que hoje não acontecem mais, porque, por exemplo, um show desse tamanho, a gente tem normalmente gerador e tal, sendo depende da estrutura de energia do local, né? Então, bicho, essa conta, isso que você está falando, com uma carreira muito longeva, tem várias histórias desse tipo de coisa, de acabar a energia. Que é o preço Brasil, entendeu? Isso não tem jeito. Mas a gente guarda com muito carinho mesmo os problemas da vida, né? A gente Mas guarda com carinho. eu continuei nos shows do mesmo jeito. É. Continuei nos shows do mesmo jeito. Tem uma coisa que eu acho legal, eu acho muito bonito, assim, eu que fico como testemunho ocular de ver esse carinho que todo mundo tem pelo Henrique e pelo Skank, né? E saber que, assim, todo mundo fala assim, pô, cara, o Skank não... Eu nunca escutei alguém falando assim, eu fui no show do Skank e foi ruim. Aí, tipo assim, os caras da... Eu vou contar uma a mais. O Mion me contou isso aqui. Quando vocês foram fazer já o Caldeirão, né? Que ele já tava à frente. Sim, Que depois que acabou, eles continuaram tocando, cara, pra galera. foi tipo, mesmo. Mesmo... É muito legal isso, né, cara? É que tem bandas É muita que são música, né? boas. Muitas músicas E tem conhecidas, gente que às né? vezes pô, não vai ver de novo Não, é que, e tá por lá exemplo, tem banda e tal. que é boa de estúdio, mas não é boa de show. Os caras são bons nos dois, né? E o Skank era bom nos dois. Porque tem muita banda, cara, que você escuta o álbum e tal. Aí você vai no show. Mas passa muito por uma coisa que você falou aqui, uma das coisas que eu adorei que você falou aqui, que é a história do treinamento, né? Obviamente, a gente começou em bar, tocando em bar em Belo Horizonte. E chegou num ponto que a gente falou assim, olha, uma banda tem que ser boa de palco, mas ela tem que ser boa de estúdio também. Foi aí que a gente montou o estúdio. Pra quê? Pra que a gente entendesse de estúdio, que a gente gravasse. E ficasse bom de estúdio. Então a gente sempre teve isso. Que é a história do... É o que os esportistas falam muito, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, exatamente. né? Com certeza, com certeza. É por isso. Pergunta, cara. Quem são suas referências pessoais? Seu pai? Olha, um artista? Pegar, além de família, referências que pra mim... Bom, eu tenho referências musicais, pra mim os Beatles foram uma referência, assim, absurda pra mim.
Eu era... Gosto um pouquinho também. Eu era bitomaníaco, eu era muito... Gosto um pouquinho. Cara, quando lançaram o Anthology, cara, pra mim foi um negócio que eu ouvi o dia inteiro. Eu comprei os VHS na época, aí eu ficava vendo aquilo. Enfim, uma pena que esse documentário que saiu agora não saiu naquela época. Porque eu, adolescente, tinha que ter visto aquilo. Não eu, velho. Não eu, velho. Sabe? Eu, velho, não é a mesma coisa. Que eu tava fascinado. Então, musicalmente, os Beatles, inclusive, foi quem me ensinou essa ideia de conceito de um álbum. Então, por exemplo, essa ideia do Sgt. Pepper ser um álbum conceitual, que hoje, não sei se é porque eu tô meio... Enfim, eu sinto que perdeu um pouco disso nos álbuns, essa questão do conceito das faixas. Não tem nem álbum mais. Geralmente a galera lança um single, né? Não, porque antigamente até tinha um single, né? Tinha um single, mas enfim, tinha esse conceito. Então, se eu pensar em termos de música, sem sombra de dúvida, os Beatles, assim, na minha adolescência, foram uma... Tiveram na carreira. Agora, em termos profissionais... Tem um cara chamado Dominic O'Brien que mudou minha vida. O que ele fazia? Ele é um inglês. E eu já tava de saco cheio da computação, não tava aguentando mais. E eu vi na televisão uma reportagem mostrando que tinha um inglês que conseguia memorizar cartas de baralho numa velocidade incrível e que tinha escrito um livro que foi um best-seller. Eu falei, cara, é isso que eu vou fazer da minha vida. Vou desenvolver técnicas de memória, virar campeão de memorização e escrever um best-seller. E acabou que eu escrevi um livro que virou best-seller chamado Mentes Brilhantes. Sim. Que tem a versão em inglês, né? Bright Minds. Bright Minds. Ele ficou em várias semanas como o primeiro livro da Veja. Pra quem não sabe, teve uma época aí que ser escritor e vender milhares de ser livros... número 1 na Veja era dificílimo, New cara. York Times best-seller. Até hoje é muito difícil, né? Até hoje é muito difícil. E então teve semana que vendeu 6.500 livros, cara, numa semana. Caraca. Foi o mais vendido em aeroportos, inclusive. Uau! Então é uma grande referência pra mim. Outra grande referência que eu vou ter, ainda falando de escrever, vai ser o Paulo Coelho. E eu vou explicar por quê. Que é uma pessoa que as pessoas adoram falar mal do Paulo Coelho, criticar. E eu penso o seguinte, você ser escritor e ser artista de forma geral é conseguir conversar com o seu público e poder se conectar com ele de uma forma que às vezes... de forma racional a gente não consegue, contando, enfim. Então, você ter um cara que consegue escrever histórias que estão encantando o mundo todo é algo muito louvável, sabe? Deveria ser mais valorizado. Eu já vi gente falando, mas Paulo Coelho escreve mal. Cara, quem tem que corrigir o texto chama corretor, cara. É revisor. A escrita dele é pop. É uma escrita pop. Mas é o que ele quis mesmo. E eu acho que a gente não tem que ter deméritos. Eu vejo muito a questão de, música boa, música ruim. Inclusive... Você sabe que, só te falar, você sabe que lá fora, nos Estados Unidos, o Alquimista, assim, a galera idolatra. Não, mas eu já li o Alquimista, é um bom livro. Não, mas digo assim, porque aqui parece que no Brasil você faz sucesso... Não, o problema é fazer sucesso. Aqui tem uma academicíssima em relação à escrita. Pra mim, essa questão de música boa, música ruim, escrita boa, escrita ruim, vai muito além dos aspectos técnicos da escrita e dos aspectos técnicos da música. Cara, Stratovarius é chato demais, cara. Então, por que eu tô falando sobre isso, cara? Mas Iron Maiden é sempre aquela mesma coisa, cara, mas é fantástico naquilo que se propõe e se conecta com as pessoas emocionalmente naquela perspectiva, entendeu? Os próprios Beatles, né, cara? Por exemplo, sou fã de Clube da Esquina, beleza. E é claro que não tem como comparar Clube da Esquina, sei lá, com uma banda pop dessas estão surgindo aí, ou até mesmo com a Anitta. Mas vamos lá. Beleza, eu concordo que a Anitta não é uma música densa que mexe com a nossa emoção como o Clube da Esquina. Tá. Mas ignorar que ela tá conseguindo tocar pessoas, influenciar pessoas, que ela foi pro Jay Leno, foi pro... Sim. Não. A gente não deveria fazer isso não, sabe? Então, o Dominic O'Brien foi uma grande referência pra mim, os Beatles foi uma grande referência pra mim. Paulo Coelho. O Paulo Coelho. Desculpa, vai. Enfim, pode falar, indica o quê? Eu ia te indicar um livro, mas eu queria que você indicasse. Eu sou consumidor compulsivo por livros. Diga. Porque eu sou nerd. Certo. E tudo que me gera dúvida ou algum problema na minha vida, eu falo assim, vou estudar. Eu ia te falar para você ler, não sei se você já leu um livro que chama O Livro dos Códigos. Não li esse livro. Você gosta de criptografia? Eu adoro criptografia. Eu trabalhava com compressões, né, quando eu era adolescente. Com compressão? Pô, cara, eu já fiz... Quando eu era adolescente. De dados, cara.
porque eu programava em Assembly, COBOL, mas isso deixa pra lá. E aí... Pô, a Assembly eu peguei, não. A Assembly eu não peguei, não. Mas é de 3270, não é de 386, essas coisas, não. Nossa, velho, eu tô mais perdido que... Não, mas é bobagem, isso é bobagem, tá cara. Vamos voltar a falar português. Mas assim, você fala de vários assuntos e você falou do livro que você escreveu, mas o que te seduz ler hoje em dia? Boa pergunta. Eu divido as minhas leituras em 2 tipos. Leituras informativas e leituras de diversão, passatempo. E eu não acho que o passatempo é errado, não. Por exemplo, assim também. Uma trilogia que eu recomendo aí, de ler, que eu achei fantástico, é um Q48. É uma trilogia de um autor japonês. E um ponto é o seguinte, é uma fantasia, um mundo distópico. Eu adoro os livros do Philip K. Dick, apesar de achar que o final sempre é mais ou menos em relação ao que é proposto, sabe? Então eu adoro ler livros de ficção científica. Tem um que chama Guerra do Velho, que eu acho fantástico também, que é um mundo distópico, em que os combatentes de guerra são os idosos, justamente porque eles são mais... São considerados mais dispensáveis. Adoro Admirável Mundo Novo, cara. Admirável Mundo Muito Novo. Bom. Cara, Admirável Mundo Novo é fantástico. Enfim, eu adoro essas distopias em termos de diversão. Agora, quando eu penso em livros... Você já leu 1984? Já. Né? 1984 é bem legal. Agora eu prefiro Admirável Mundo Novo. Porque o Admirável Mundo Novo, eu acho que tem mais a ver com o que a gente está vivendo hoje do que o 1984. Apesar de a gente ficar com medo dessa vigilância e tudo mais, cara, Admirável Mundo Novo traz também essa ideia das castas intelectuais, enfim, das pessoas domesticadas, docilizadas. Que existe em qualquer lugar. Qualquer lugar. Só alguns países assumem e outros não. Exatamente. E tem a questão também do fascínio da tecnologia, a tecnologia como algo que vai nos emburrecer, ou seja, a tecnologia como algo que vai nos fascinar e a gente vai acabar caindo nessa. Então, Admirável Mundo Novo, eu gosto bastante. Agora, eu gosto muito de ler livros informativos de divulgação científica. Mas é mais porque, por exemplo, eu adoro ler livro, por exemplo, de Steven Pinker. Bons Anjos da Nossa Natureza, por exemplo, um livro que vai falar que o ser humano, por mais que as pessoas digam que está cada vez pior, que está cada vez mais violento, que se você pegar as estatísticas, a gente está vivendo um tempo mais de paz que a gente teve de todas as épocas. E ele mostra estatística, ele mistura muito filosofia e história com neurociência. Sei não, enfim. Steven Pinker é fantástico. Fantástico. Existem várias teorias que dizem que nós estamos em paz há tempo demais. Com certeza. Né? Nem vamos gastar tempo com isso não, mas tem uma grande teoria. É outro episódio. Enfim, então, de certa forma eu divido esses... Quando eu quero me divertir, geralmente eu vou ler alguma ficção científica, vou jogar videogame, porque eu adoro jogar RPG japonês. Tá. Eu adoro... Na verdade, eu inclusive tive uma coisa, eu fui no Podcast Flow e eu ganhei no Street Fighter do Igor. Que eu era viciado em Street Fighter. Hashtag chupa. Então, nos anos 90... Você jogava com quem? Eu jogava com quem? Com Ryu, com Blanca. Eu destruí o Igor 3x0 com Blanca. Hashtag com Blanca. Só que depois ele fez 5x3. Só que eu gravei o vídeo até o 3x0. Isso que importa. E eu postei nas minhas redes nacionais. Ele é bom no marketing, eu postei nas minhas redes sociais. Mas enfim, então basicamente seria isso em termos de leitura. Eu não acho que a leitura sempre tem que ser edificante. Eu acho que não. Eu acho que a leitura... Porque a pessoa que fala que a leitura é sempre edificante... Exatamente. Cara, a pessoa que fala que a leitura sempre é edificante é a pessoa que não gosta de ler. Sabe? A pessoa que fala, não, a leitura tem que ser... Cara, você não gosta de ler. Fala. Então eu acho que a leitura tem que ser alimentada. Eu, quando era pequenininho, eu adorava ficar lendo revistinha. Então, a gente chamava aqui em Minas Gerais de revistinha em quadrinhos. Chamava revistinha. Então, eu lia Pato Donald, eu adorava super-herói, mangá. Eu adoro Pato Donald, meu ídolo. Então, sério? Aquelas do Karl Barks, aquelas histórias do Karl Barks, em especial, que são as melhores. Dragon Ball, Kenshin, Samurai X, esses negócios de anime, mangá também. Eu sou bem envolvido com essas coisas. Fazer uma pergunta, porque você falou de livro. Eu li um livro recentemente falando que o resumo era mais ou menos assim, que os generalistas no final sempre ganham dos especialistas. Você concorda? Eu acho que depende muito do contexto em que a pessoa está e da função que ela tem. Porque a pior coisa que a gente tem numa empresa, na minha concepção, é você ter o cara
que é bom, mas não para aquilo que ele está inserido. Eu acho que tem funções que o cara tem que ser mais generalista e eu acho que tem funções que o cara tem que ser mais especialista. Tem funções que se o cara ficar raciocinando demais, por exemplo, se você pega avião. Cara, avião, o cara tem que ser um protocolo extremamente rígido. Ou seja, eu quero um cara que seja cada vez mais especialista. Sim. Agora, se tiver num departamento de inovação, pô, tem que ter gente cada vez mais generalista. Comunicação. Então eu penso que, na verdade, a gente vai ter importâncias distintas de acordo com o contexto, sabe? Então eu acho difícil eu falar que um é melhor que o outro, porque tem certos contextos que a gente quer alguém mais específico mesmo. Muito bom. Que dizer, meu amigo? Sem palavras. Olha, eu que agradeço. Aulas! Mas que bom que Sem vocês... palavras. Eu agradeço E já demais. vou falar, hein? Vai começar a rolar direto, cara. Ele vai querer você aqui direto. Pô, Porque eu posso vir, eu moro aqui perto. Ó, vou te falar. Eu ainda tinha aqui uma lista com vários outros assuntos. Mas aqui, é bom que a gente tenha parte 2. Eu tentei jogar o cara na parede e ele, bicho... Não, sou de boa, tranquilo. É isso. Ó, Muito bom, cara. muito obrigado Eu agradeço pelo carinho. demais. Obrigado foi viu, ótimo. por ter Foi aceitado o convite. sensacional. Eu que Cara, agradeço e quando precisar, é só chamar. Vamos Eu vou estar aqui chamar. com certeza. Sem mais, God bless. Bora pro after. Bora.